Nai e hoje eu vim falar sobre um assunto sério. Um assunto que muitos fãs e seguidores me chamam para falar sobre depressão. E para falar melhor sobre depressão, eu trouxe aqui a Sofia para falar sobre depressão na adolescência. E para falar sobre depressão, como eu não sou uma pessoa que sabe de tudo, né? Não sou especialista no assunto, eu trouxe aqui a Marcela Merli para falar sobre isso. Ela é psicóloga e tudo mais, vai ajudar a gente a responder as perguntinhas que vocês fizeram. A Sa perguntou: depressão é na verdade consequência de um trauma passado ou algo que a pessoa passa? Minha família tem e meu pai disse que é isso. Queria saber se é verdade. A depressão ela pode estar relacionada a um trauma do passado e também tem pessoas que têm depressão que não tem uma causa única específica. É a soma de várias situações que ela vai vivendo e que faz com que ela chegue nesse quadro de saúde, ou melhor, de doença. Ela pode ser, sim, genética. Tem especialistas que defendem essa causa da genética e outros que dizem que não. Os que dizem que não, que é o que eu acredito também, vão falar que a forma como a pessoa lida com as questões, com os problemas na vida dela vai fazer a diferença para ela desenvolver ou não a depressão, independente dos pais e dos antepassados terem. A próxima pergunta, quem fez a outra perguntinha, foi a Camille Lima 4118. Ela falou assim: assisti uma série sobre o assunto suicídio, depressão e etc. A série pode piorar o caso ou dar mais vontade para se matar? Depende de como está o estado emocional de cada um. Se é uma pessoa, um adolescente ou uma criança que é mais influenciável, ela pode sim usar a série como exemplo para tentar fazer algo contra si. A Elisa Cruz Lopes perguntou: quais são os sinais de depressão? Aí a gente usa uma colinha, né, gente? Quem nunca? Até porque tem os sinais que são mais importantes para a gente saber diagnosticar, apesar que diagnóstico é só com profissional, médico ou psicólogo. E os principais são perda de interesse por todas as atividades. É um sinal importante para os pais também prestarem atenção. Sentimento de vazio, falta de esperança e tristeza constante. Precisa acontecer por mais de 15 dias consecutivos. Então não adianta, hoje eu acordei triste por uma situação específica e estou com depressão. Não. Pessimismo acentuado. Acontece também alteração no peso corporal. A pessoa tanto pode ganhar peso ou como perder peso. Insônia ou hipersônia. A capacidade de pensar e raciocinar fica prejudicada. Pensamentos de morte. Às vezes o adolescente ele não chega a concretizar, ele não fala para os pais sobre isso, mas ele pensa que essa é uma possibilidade viável para resolver a situação dele. A Eduarda Tove perguntou: vocês acham que depressão tem cura? Depressão tem tratamento especializado com psicólogo, em alguns casos com psiquiatra, quando é uma depressão mais grave e precisa ser feito o diagnóstico correto, com tratamento correto. A gente consegue ter a remissão do quadro e a pessoa voltar a ter uma vida normal. A Amanda Nogueira 5 perguntou: minha amiga teve uma depressão muito forte, começou a se cortar e não querer mais sair do quarto. O que fazer nesse caso? Bom, nesse caso, se sua amiga não contou para os pais, é orientar que ela faça isso e peça ajuda de um adulto. E você, como amiga, pode orientá-la a fazer isso. Para os pais, nesse caso, é importante observar se em dias de muito calor o filho, a filha está usando blusas de manga comprida ou calça, evitando expor algumas partes do corpo, é um sinal para ficar alerta. E a próxima perguntinha foi: o bullying pode virar uma depressão? O bullying não vira depressão, gente, mas ele pode ser um fator que causa a depressão. Hoje em dia é muito comum acontecer nas escolas e aqui no Brasil ainda não foi dado o devido peso que isso tem e que isso traz para a vida do adolescente. E a Sofia, ela teve depressão, então eu chamei ela aqui por conta do vídeo e tudo mais, para ela contar um pouquinho sobre o que aconteceu com ela, os motivos que ela acha que causou depressão. Coisa que muita gente me pergunta, porque isso é uma coisa muito normal, é uma coisa que tem em todo lugar. Onde você vai, você encontra alguém que tenha depressão. Então é sempre bom a gente falar sobre o assunto. Foi no começo da escola, eu fui meio que apontada de uma coisa que eu não fiz. Eu comecei a ficar muito triste dentro de casa.
Eu cheguei depois disso, eu cheguei em casa e aí eu fiquei no quarto o dia inteiro, eu não queria sair. Eu só sabia colocar os meus fones e colocar a música e chorar o dia inteiro no quarto. No meu condomínio também estavam saindo muita coisa, sabe? Boatos, sabe? Sobre mim. E eu me sentia mal com isso, sabe? Porque chegava em casa e minha mãe perguntava, você tá bem? Eu falava, ah, mãe, eu tô bem. Meu pai também perguntava. Só que no fundo eu não tava bem, eu queria guardar isso pra mim, eu não queria esclarecer pra eles, porque eu achava que não era motivo. Só que aí essa coisa foi acumulando, foi passando uma semana, passando outra semana, eu continuei no mesmo sintoma. E aí teve um dia que eu tinha uma amiga minha, que era que eu conheci ela pela internet, e aí eu descobri que ela tava com câncer e ela veio a falecer. E a primeira forma que eu vim foi contar pra minha mãe, porque eu tava me sentindo muito sozinha. Eu passava as noites chorando, eu ia pra escola mal. Já tentei me mutilar, mas não foi o ponto. E eu também teve uma vez que eu achava que, como é que fala, acabando com isso era a morte. Só que eu vi que não era isso, que isso era uma coisa que a gente tinha que se tratar. Então eu procurei pessoas, assim, muitas pessoas me ajudaram e eu sinto muito orgulho disso. E eu confesso que não foi fácil pra mim esse processo, porque foi muito triste. Eu nunca me vi chegando nesse ponto. E eu tenho que falar que a adolescência não é besteira. A adolescência é como se fosse uma caixa. E nessa caixa tudo se acumula numa vez só. E você se sentindo criança, adolescente, você não tem por onde seguir, porque a adolescência é um caminho que você entra e você, querendo ou não, você se perde nele. Você não sabe pra qual caminho você vai. O Lossy_17 falou aqui pra gente: como foi contar para a família que você estava passando por essa situação? Bom, eu não falo muito família. Eu contei mais pra minha mãe, porque ela percebia que eu não tava bem em casa. E eu cheguei nela, chamei ela no quarto e eu falei, mãe, eu não tô me sentindo bem, que aconteceu isso e aquilo. E ela me abraçou e perguntou os motivos. E eu não falei, eu só comecei a chorar. E ela falou, me conta que eu quero te ajudar. E eu falei pra ela, então mãe, foi isso, foi aquilo. E ela realmente me entendeu. Pois aí o outro motivo que me deixou muito pra baixo foi quando eu perdi uma amizade. E isso me deixou muito pra baixo, porque eu considerava meu melhor amigo. Gente, a próxima perguntinha foi a seguinte: como superar a depressão? Como você superou a sua depressão, Sofia? Eu fui procurando pessoas assim, meus amigos, e aí eu vi que sim, tinha pessoas que se importavam comigo, como a minha mãe, como o meu pai. Foi quando amigos meus iam na minha casa sem me avisar, eles traziam chocolate, as meninas também. Elas entravam em contato com a minha mãe, falavam, ó tia, a gente tá indo ver a Sofia hoje. E aí foi desde então que o vazio foi se deixando de mim. E aí eu fui percebendo que eu literalmente eu podia confiar nas pessoas. Eu não cheguei a tomar medicamento porque eu achava que isso era uma coisa passageira. Eu passei no psicólogo e aí ele me perguntava o que eu tava sentindo, o que tava me causando. E eu contava pra ele desabafava muito com ele. E aí ele falou pra mim, a melhor coisa que você pode fazer é você achar alguém que você confie, você conversar com aquela pessoa e você contar. Porque a pior coisa que você vai fazer é você ficar dentro de um quarto chorando, achando que aquilo vai acabar alguma hora. Só vai acabar se você literalmente procurar alguma coisa que te faça bem pra acabar, igual eu fiz. Como superar a depressão? Bom, em primeiro lugar, é importante contar com o apoio da família, porque a gente está falando hoje de adolescentes e crianças em alguns casos. A família acolher a dor do filho, porque tem famílias às vezes que não levam a sério, acha que é frescura de adolescente. A Sofia falou das dificuldades da adolescência, que são dificuldades reais. O adolescente está naquela fase que ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E é uma fase que por si só já traz muitos conflitos. E quando vem situações externas somadas a isso, é provável que desencadeie um quadro de depressão. Outro ponto para superar é buscar ajuda profissional sempre, porque é o profissional que vai poder fazer o diagnóstico adequado e prescrever o tratamento mais adequado. No caso da Sofia, ela não precisou de medicação, porque pelo que ela está dizendo, a depressão dela era leve. No começo, ela já conseguiu, dentro do que era possível para ela, falar com a mãe, se abrir, e a mãe acolheu essa dor. E, gente, é muito importante dizer que quem vai ao psicólogo ou ao psiquiatra não é louco. Ele tem uma necessidade ali
que precisa ser tratada e cuidada. Outros pontos, além da terapia, que é importante, e do apoio familiar, é o apoio dos amigos, como a Sofia trouxe, que foi importante no processo dela. Descobrir ou buscar no passado uma atividade que faça sentido para a vida dele, que ajude a resgatar o sentimento de prazer. Junto com isso, uma atividade física para poder gastar energia. Tem todo o processo hormonal do nosso corpo que responde junto no processo depressivo, e evitar o isolamento social, que foi o que aconteceu com a Sofia também. Então, de só querer ficar dentro do quarto, por mais que às vezes não tenha muita vontade, é ver os amigos mais próximos e estar com eles na medida do possível. Então, a soma de todos esses fatores vai auxiliar no tratamento e no restabelecimento do equilíbrio emocional. E outro ponto que eu acho importante colocar, que a Sofia falou que ela ainda guarda muito para ela. No processo de terapia é importante, ou quem está vendo o vídeo, aprender a separar quais são os sentimentos que você quer guardar dentro de si e quais não. E a gente tem esse poder. Então lembra disso quando tiver que fazer a escolha do que você quer nutrir para a tua vida. Gente, uma coisa que eu achei super interessante que ela falou, que é sempre bom repetir. É sempre bom você estar indo no psicólogo. Quando você precisa de alguma coisa do tipo, não é porque você é louco, gente, é saúde. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Foi um prazer receber as duas aqui. A Sofia é uma fofa, gente. A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar o vídeo. Ela é uma fofa, super Tumblr, super fofa mesmo. E eu vou deixar aqui o contato da Marcela pra quem precisar. Ela é ótima, gente, é maravilhoso sempre você ir no psicólogo e tudo mais. E foi isso, beijão, tchau, tchau. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal, no seu canal, em todos os canais possíveis. Ativa as notificações pra não perder vídeo. E não se esquece do like, gente, por favor, porque o YouTube agora tá ficando louco. Manda vídeo pra quem dá like, então, por favor, tá, gente? Bora ajudar, porque essa plataforma nova aí não tá ajudando ninguém. Então é isso aí, beijão, tchau, tchau.